Olá a todos e todas, eu me chamo Davi Brito da Silva Dória. Hoje irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Avaliações das condições higiênico-sanitárias de um serviço de alimentação e nutrição hospitalar. Os serviços de alimentação e nutrição fazem parte do setor da alimentação coletiva, que objetivam gerenciar e fornecer refeições balanceadas nutricionalmente, seguindo padrões higiênico-sanitários corretos para o consumo seguro de refeições fora do domicílio. E, dentro do ambiente hospitalar, essas unidades visam contribuir para a manutenção e recuperação de saúde de grupos populacionais, evitando assim as doenças veiculadas por alimentos. As doenças veiculadas por alimentos são condições patológicas causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas por agente biológico ou por substâncias químicas. Dentro do ambiente hospitalar, isso se torna ainda mais crítico, haja vista que existem muitos pacientes com sistema imunológico comprometido, sendo mais suscetíveis a infecções alimentares. Para evitar esse tipo de quadro, é necessário, então, boas condições higiênico-sanitárias do serviço de alimentação e nutrição, tanto no quesito do ambiente, boa higienização dos utensílios, equipamentos e da higiene pessoal dos manipuladores. Essas condições higiênico-sanitárias, quando não aplicável, pode ocasionar na contaminação cruzada, gerando, então, contaminante para o alimento que será destinado aos pacientes. Nesse sentido, o estudo objetiva avaliar as condições higiênico-sanitárias de um serviço de alimentação e nutrição hospitalar, tal qual identificar possíveis fatores que contribuem negativamente para as normas e propor medidas de intervenção para a melhoria de condições de higiene e segurança. Esse estudo caracteriza-se como um descritivo exploratório realizado no Serviço de Alimentação e Nutrição de um hospital público da cidade de Salvador, Bahia. Foi realizada uma observação em loco da rotina de higienização das instalações, móveis e equipamentos, durante um período de 5 semanas, considerando os dias úteis e exceto nas quintas-feiras, nos quais foram registrados o cumprimento ou não do cronograma de higienização. Além disso, na primeira e segunda semana de observação, foi aplicado um checklist da RDC número 275 de 2002, que estabelece diretrizes para o controle higiênico-sanitários em estabelecimento de alimentos. E para a realização desse estudo, foi levado em consideração a aplicação da segunda semana. Aplicou-se a ferramenta de gestão 5W2H para estruturar e analisar os problemas identificados durante a observação em loco e aplicação do checklist, possibilitando montar um plano de ação para superar os desafios encontrados e cumprir o cronograma de higienização do SAM. Os dados obtidos foram analisados e utilizados para elaborar procedimentos operacionais padronizados e ilustrativos. Esses POPs contêm informações sobre o que deve ser higienizado nas áreas de preparo, pré-preparo e câmeras frias, a frequência de higienização, os responsáveis pela execução e o modo adequado de higienização dos equipamentos. Além disso, também foi realizado orientações aos auxiliares de serviços gerais quanto aos pontos críticos a serem observados no momento da higienização. Na observação em loco foi observado a alta demanda de trabalho dos auxiliares de serviços gerais em relação à quantidade de mão de obra disponível no SAM, o não cumprimento do cronograma de higienização e uma supervisão ineficaz dos pontos críticos que deixaram de ser higienizados. Dentre esses pontos críticos não higienizados e identificados temos as tomadas com sujidades, as borrachas de geladeiras com sujidades e também equipamentos sujos, todos eles encontrados nas áreas de pré-preparo e preparo de alimentos. Além disso, também foi observado sifões das pias e paredes adjacentes sujas na área de cocção, pré-preparo de hortifruti granjeiros e preparo de dietas líquidas e monobloco de polietileno sujos, acondicionando alimentos como hortifruti e laticínios nas câmaras refrigeradas. Sobre os resultados do checklist da RDC 275 de 2002, dos 147 itens aplicáveis, 119 estavam conformes, resultando então numa conformidade geral de 80,9%, deixando essa classificação no grupo 1 de conformidades satisfatórias para o SAM. Entretanto, em relação às condições higiênico-sanitárias, em especial a higienização das instalações, 50 itens estavam não conformes e a higienização de equipamentos, 44,4% dos itens estavam não conformes. Então, apesar de ter uma conformidade geral satisfatória, ainda existem alguns pontos a serem melhorados no que tange às condições higiênico-sanitárias. Baseado nos resultados anteriores, foi sintetizado esse plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H para solucionar o não cumprimento de higienização e seus pontos críticos. Por quê? Evitar a proliferação microbiana e contaminações cruzadas, onde, nas áreas de preparo, pré-preparo de alimentos e câmaras refrigeradas, quando, semanalmente ou sempre que necessário, os auxiliares de serviços gerais responsáveis pela higienização e os nutricionistas responsáveis pela supervisão das atividades dos ASGs, como utilizando equipamentos de proteção individual, orientações para a realização dos serviços e supervisão de cronograma de higienização, e quanto utilizando alguns materiais como mangueira, escova de limpeza e lavadora de alta pressão para auxiliar no processo de higienização, tendo aproximadamente um orçamento mínimo de R$ 317,79. Baseado nos pontos críticos encontrados, foram então elaborados esses POPs ilustrativos para facilitar a visualização e também a execução da higienização, tanto do ambiente quanto dos equipamentos. E aí, nesse POP ilustrativo, temos áreas responsáveis, a frequência em que deve ser realizada essa higienização, tanto do ambiente quanto dos equipamentos. Aqui, por exemplo, temos os POPs ilustrativos da cozinha e dos equipamentos da cozinha. Seguindo a mesma linha de pensamento, também foram elaborados POPs ilustrativos para a área de pré-preparo de hortifruti e também das câmaras frigoríficas. Como conclusão, a higienização correta, em especial dos pontos críticos, é essencial para garantir a segurança dos alimentos e prevenir contaminações. Através das elaborações dos POPs ilustrativos específicos para cada área e da orientação direta aos ASGs, buscou-se reforçar o cumprimento das normas previstas pela RDC número 216 de 2004, garantindo um ambiente limpo e seguro. No entanto, observou-se uma sobrecarga de atividade para o número de ASGs disponíveis, agravada pela necessidade de maior supervisão do cronograma de higienização e seu cumprimento. Diante dessas questões, é necessário implementar estratégias para otimizar o serviço de higienização, como investimento em equipamentos que auxiliem nesse processo e a reorganização das tarefas, como também a supervisão diária da execução do cronograma de higienização. Aqui estão as referências e obrigado pela atenção.